noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. A live de hoje vamos conversar um pouquinho sobre como controlar a ansiedade através do yoga. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Lembrando que no final da live tem surpresa, tem presente para quem ficar até o final. E é isso, pessoal, vamos entrando, vamos interagindo. Estou aqui tomando meu chazinho de camomila, que também é um chá muito importante para controle de ansiedade. Aqui em Porto Alegre tá fresquinho, tá friozinho, então eu me dei ao luxo de tomar um chazinho agora, antes da nossa live e durante também. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, pra gente começar. Oi, Jéssica, bem-vinda! Lembrando que a live de hoje vai ser toda focada no controle da ansiedade, como a gente pode, de maneira natural, o mais natural possível, por meio de terapias holísticas, controlar a nossa ansiedade. Lembrando que eu não sou médica, não estou aqui falando para ninguém ficar sem tomar medicamentos ou cortar a medicação. Vai ter meditação também, Jéssica. Oi, Cris. A Cris estava comigo até agorinha na aula. Olha! Centro de Yoga, pessoal. Lá também dá aula de yoga online, assim como eu. Quem se interessar, entra no Insta da Gesa. Ela é bem legal, ela é outra professora de yoga. Inclusive, fizemos uma live semana passada, se eu não me engano. Dá uma passadinha lá no Insta dela. Vou esperar mais um pouquinho pra gente começar. Quem quiser já pode ir comentando nos comentários se vocês têm muita dificuldade de controlar a ansiedade. Ai, Cris, muito obrigada. Eu adorei ter te conhecido e tô adorando dar aula pra ti. Ai, eu tô com a minha memória meio ruinzinha. Foi semana passada mesmo que fizemos a live junto. Muita coisa na minha cabeça, gente. Vamos começar então fazendo uma meditação para relaxar um pouquinho. Antes de começarmos, falar um pouquinho sobre ansiedade e yoga. Então, todo mundo que está comigo, que quer, sente essa necessidade de meditar um pouquinho, relaxar. Vai achando um cantinho. Temos duas opções. Pode fazer sentadinho, com as perninhas cruzadas, uma postura correta. Eu sempre falo nas aulas pra gente ir levando essa ideia de ajustar a postura, a coluna. Se vocês ouvirem barulho é porque que tá chovendo, acabou de dar um trovão. Outra opção, se não quiserem ficar sentadinhos, pode deitar na cama, no tapetinho, onde vocês se sentirem confortáveis para deitar, para a gente poder fazer a nossa meditação bem relaxados. Pode usar travesseiro, coberta, fique da maneira mais confortável possível para não te atrapalhar no decorrer da meditação. Vou dar um tempinho para o pessoal que for fazer comigo a meditação e se ajeitando. Quem quiser tomar um chazinho de camomila também, vamos, para dar uma acalmada, uma relaxada. Após se sentarem ou deitarem tranquilamente, vamos começar a nossa meditação. Antes de começar o nosso assunto sobre ansiedade e yoga de hoje. Bem-vindo todo mundo que está chegando. Vamos então, eu vou fazer sentadinha já que eu tô sentadinha.
Mas quem quiser deitar, pode deitar. Sintam da maneira que vocês ficarem mais confortáveis, sentados ou deitados, para a gente meditar um pouquinho. Vamos fechando os olhos. Quem está sentado, estica os bracinhos, coloca as mãos nos joelhos. Quem está deitado, deixa os bracinhos bem retinhos ao lado do corpo, relaxa o pescoço. Vai respirando profundamente, inalando e exalando pelo nariz. Permita que a cada movimentação da sua respiração, você vá sentindo um pouco mais o seu corpo, trazendo a sua atenção para o momento presente. Respirando e focando na sua respiração. Focando no ar entrando e saindo pelas narinas. Focando no relaxamento profundo de todo o teu corpo. Devagar, começa a ignorar, abstrair os seus sentidos ao redor, trazendo a sua atenção, o teu foco para a tua respiração, para o teu corpo. Deixe para pensar em outras coisas, compromissos, preocupações depois. Separe esse momento para relaxar, para tranquilizar. Esse momento que é só teu, de conexão pessoal, de conexão com o teu corpo, com a tua mente, com o teu espírito. Continue a manter a tua respiração bem ativa, bem profunda. Respira profundamente, relaxe profundamente. Agora que você já está um pouco mais relaxado, relaxada, vamos começar a nossa meditação. Imagine que uma bola de luz roxa começa a flutuar e brilhar no ambiente onde você está. Pode ser no teu quarto, na sala, em qualquer lugar onde você estiver. Essa bola está flutuando, brilhando. E ela é roxinha, porque o roxo é transmutação. Então, onde essa bola passar, ela vai transmutar as energias desse lugar, do seu corpo, das paredes do lugar onde você está, dos móveis. Pode não parecer, mas tudo carrega energia. No caso dos móveis e da casa, ela carrega energia das pessoas que moram nela. Então, se alguém estiver mais tristinho, também vai ter energia de tristeza entre as paredes, os móveis. Se alguém estiver alegre, também vai ter energia de alegria nas paredes e nos móveis. Então, vamos permitir que essa bolinha transmute todo o nosso ambiente, deixando apenas bons sentimentos, bons pensamentos, como alegria, disposição, gratidão, ânimo, vontade de viver, fé, esperança. Que ela possa ampliar nossa saúde física, mental, emocional. Então, se mostre receptivo para que essa bolinha possa restaurar e transmutar as suas energias. Devagar comece a observar essa bolinha se aproximando de ti. Ela chega lá no topo da tua cabeça e ela vai começar a passar pelo teu corpo, como se ela fosse afagar, fazer uma massagem. E cada partezinha do teu corpo que for passando vai transmutando.
começando lá no couro cabeludo. Caso você esteja com os pensamentos tumultuados ou dor de cabeça, já vai transmutando também. Vai relaxando seus pensamentos. A bolinha continua a descer, passando pela testa, pelos olhos, melhorando a sua visão, a saúde ocular, passando pelo seu nariz, melhorando a sua respiração, a sua capacidade respiratória, melhorando a saúde do seu narizinho, de cada narina, passando agora pelas orelhas, ampliando a saúde das cartilagens da orelha, da sua audição, passando agora pela sua boca. Relaxe os seus lábios, relaxe a língua dentro da boca, os dentes. Também foque em melhorar, ampliar a saúde dessa região do teu rosto. A bolinha continua a descer e agora passa pelo teu maxilar. Relaxe o teu maxilar. Normalmente é uma região que a gente pressiona, tensiona durante o dia. Relaxe o seu maxilar nesse momento. A bolinha continua a descer, passando pelo seu pescoço, pelos seus ombros, restaurando a saúde também. Descendo pelos seus braços, indo até as pontinhas dos dedos. Restaurando a saúde, aliviando as tensões e relaxando mais e mais o seu corpo. Continue a manter a sua respiração ativa e tranquila. E agora observe o seu peito. Imagine que você pode enxergar o seu coração. Observe a batida do seu coração com muita gratidão, focando também em ampliar a saúde do seu coração, das veias, vasos, do sangue. Continue a descer, vai lá para o seu abdômen, para a tua barriga, cintura. Vamos focar em restaurar a saúde dos ossos, dos órgãos dessa região também. Descendo para o quadril, coxas e joelhos, panturrilhas, canelas. Vai relaxando e focando na saúde, relaxando e ampliando a saúde das suas pernas. Chegando aos pés, observe os seus calcanhares, tornozelos, solado do pé, os dedos. Sinta a gratidão pelos seus pés que te permitem movimentar, caminhar durante todo o dia, fazer seus movimentos sem depender de ninguém, porque você tem saúde plena e pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Não é perfeito isso, você ter um corpo perfeito, iluminado, saudável, poder fazer o que quiser, como quiser. Mantenha sua respiração bem ativa e tranquila. Respirando e relaxando. Continue a respirar ativamente. Se conecte com o teu corpo, com o teu momento, com a tua respiração. E sinta alegria pela sua vida, pela sua história. Sinta orgulho de quem você é, da sua família, das suas conquistas. E toda vez que vier um sentimento de tristeza, desânimo, lembre-se que você é perfeito, perfeita, saudável e que tudo tem solução
Até a morte, que parece que não tem solução, tem solução sim. É uma mudança de perspectiva. Para quem acredita, continua a vida após a morte da matéria. Então tudo tem como ser resolvido, solucionado, entendido. Então tá tudo bem. Se perdoe pelo seu passado, pelas atitudes do passado. O passado você não pode mais modificar. Não se preocupe tanto com o futuro. Se planeje, se organize, dê o seu melhor todo dia. E entregue para o destino, para Deus, para o universo, o que você acreditar, que tudo correrá da melhor forma possível. Tudo é aprendizado, tudo é conquista. E a única coisa que a gente pode, de fato, modificar, agir, é o presente. Então comece a viver mais o seu presente. Pare de viver o seu presente focando no passado, o seu presente focando no futuro. Se mantenha presente, exercite a sua atenção plena. Viva cada momento, experiencie cada gosto, cada cheiro, cada sabor. Experiencie cada companhia. A nossa passagem por aqui é tão breve para a gente ficar preocupado com pequenas coisas, desentendimentos, preocupações. Não levamos nada dessas coisas quando a gente vai para um outro plano. Então foque em sentir, viver, experienciar cada momento e se manter presente em cada atividade que você fizer. Se estiver almoçando, foque no teu alimento, no gosto, no cheiro, na nutrição do teu corpo, no alimento, na tua língua, na tua boca. Se estiver tomando banho, foque na água correndo pelo teu corpo, no sabonete, na gratidão que é poder tomar banho, poder ter água potável para isso. Muita gente não tem, infelizmente. Então sinta, agradeça por cada gotinha de água que percorre o seu corpo, da cabeça aos pés. Se estiver trabalhando, foque na sua atividade. Comece a fazer algumas pausas durante elas, para não ficar procrastinando, para não ficar horas em redes sociais, por exemplo. Estipule um tempo, vou trabalhar por 30 minutos, depois eu pauso 5, 10 minutos. Assim você consegue manter uma constância maior no que você estiver fazendo, uma atenção maior, dando o seu melhor em cada momento do seu dia. Continue a manter a sua respiração bem ativa, vai internalizando isso que eu te falei, observando se faz sentido para você, se faz sentido tentar levar isso para a tua vida, para a tua rotina. E devagar comece a retornar, abrindo seus olhos bem lentamente, sentindo o teu corpo, braços, pernas. E eu fico muito feliz por todo mundo que me acompanhou na meditação. E agora vamos continuar com a nossa live, que é o assunto sobre ansiedade. Quem quiser continuar me acompanhando, vamos lá. Então, deixa eu só tomar um gole do meu chazinho. Vão se levantando, quem quiser prestar atenção, ou fica bem quentinho, quietinho no teu cantinho. Como eu posso controlar a ansiedade através do yoga? É o tema da nossa live de hoje. Espero que agora vocês estejam mais relaxadinhos após a nossa meditação. Vamos começar entendendo primeiro o que é a ansiedade, tá? A ansiedade é uma manifestação natural do ser humano. É quando a gente ativa o sistema de luta ou fuga,
que é um sistema biologicamente falando que foi desenvolvido para que a gente consiga sobreviver a situações de perigo e perpetuar a espécie. Vou dar um exemplo dos nossos ancestrais segundo a ciência, que viviam na floresta, tinham que brigar com os animais, matar animais para poder se alimentar. A importância da ansiedade ativada na luta ou fuga era importante para sobreviver, para caçar e também para fugir, para não ser alimento dos animais, para não ser o alimento para conseguir caçar. Hoje em dia, com a tecnologia, com o avanço da sociedade, não se precisa mais ter esse sentimento de ansiedade no quesito luta ou fuga, porque a gente não está mais fugindo de nenhum predador, não estamos vivendo em constante perigo, ainda bem. Porém, a nossa sociedade exige muito da gente, muita produtividade, exige que a gente tem que ser rápido, tem que ser máquina, tem que ser um robô, produtividade, fazer, render o máximo no trabalho, render o máximo no estudo, render o máximo na família, limpar a casa, cuidar de filho. Ninguém é um robô. Eu não sou robô, você não é um robô. E o que acontece? O que o nosso corpo entende? O que o nosso cérebro entende? Vamos ativar o sistema de luta ou fuga, porque essa pessoa está estressada, ela está ansiosa, ele está ansioso. O que acontece? Ele entende que a gente está numa situação de perigo e ativa a nossa ansiedade. A primeiro ver, parece que a ansiedade é algo ruim, mas ela também é algo bom. Como eu disse, é uma resposta natural do nosso corpo. Imagine se a gente não tivesse esse sistema de luta ou fuga. A gente ia morrer facinho, não ia sobreviver, não ia ter seres humanos em um curto período de tempo. Porque a ansiedade, o sistema de luta ou fuga também permite que a gente haja, que a gente faça alguma coisa para se proteger a nossa família. Então tem um lado bom sim na ansiedade. Aí muitos lugares não falam, eu já estudei um pouco sobre o assunto, apesar de eu ser terapeuta holística, eu não sou psicóloga, não sou médica, deixando bem claro isso, estou trazendo aqui a minha experiência, o meu conhecimento dentro da parte holística. Então a gente tem que entender que a ansiedade não é algo ruim. Primeiro ponto que a gente precisa entender para entender como controlar a ansiedade na nossa vida. Como eu falei então, é um estado natural do nosso corpo para nos proteger de situações de perigo. Porém, quando a gente está nesse agito do nosso dia a dia, muitas vezes a gente ativa essa zona de luta ou fuga sem precisar, por estar estressado, porque tem muita coisa para fazer, porque não vai dar tempo, porque tem que ser produtivo, porque tem que render, porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que aprender língua, tem que dançar, tem que fazer esporte, tem que... Nossa, é um monte de coisa. E aí é que entra o problema. A nossa ansiedade, que deveria ser utilizada para nos proteger de situações realmente perigosas, é ativada porque a gente está estressado. Nosso cérebro não entende a diferença de a gente estar estressado porque tem muita coisa para fazer e a gente está estressado porque está correndo de um animal feroz que quer que a gente seja o alimento dele. Para o nosso cérebro as duas situações são iguais. Justamente porque a gente fica estressado, fica ansioso, fica com medo, fica com pânico, com pavor, como se realmente alguma coisa ruim, como um animal querer te comer, fosse acontecer. Então aí tem uma linha tênue no ponto em que a ansiedade é bom para te proteger, para te manter vivo, para perpetuar a espécie, e o ponto em que a ansiedade começa a ser exagerada. E aí vem vários efeitos físicos. Eu até anotei alguns aqui para não esquecer, vou usar minha colinha para falar para vocês. O que acontece normalmente quando a nossa ansiedade está fora do normal, do natural, do que seria para ser bom para o nosso corpo biologicamente falando. Começa com os pensamentos comuns, como eu vou enlouquecer, no caso de ter várias atividades para fazer e você vê que não dá tempo e você tem que fazer num dia, tem que fazer em 24 horas e são atividades, sei lá, para ser feito em uma semana. Não consigo lidar com isso, vou morrer, eu não consigo fazer nada, não sou bom o suficiente. Se eu errar, será o meu fim. Aí também entra o perfeccionismo de não permitir aprender com as situações. Quem quiser pode falar nos comentários para mim o que você sente quando a sua ansiedade está mais descontrolada, quando você se sente mal. Algumas reações emocionais: medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza,
perder a esperança, evitar lugares e pessoas, reações físicas como falta de ar, coração acelerado, tremor, ânsia de vômito. E tudo isso que eu tô falando, eu falo por mim também, tá, pessoal? Porque eu também já fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje em dia menos, porque é um tempo todo a gente vigiando nossos pensamentos e sentimentos para permitir o que a gente quer que realmente influencie na nossa vida. Tem também diarreia. Aí é um exemplo meu mesmo. Se eu tô muito ansiosa para apresentar alguma coisa, me dá diarreia. Pode dar em ti também, ou úlcera, dor no estômago, suor excessivo, sensação de desmaio, dor de cabeça e tensão muscular, principalmente nas regiões dos ombros. São tensões que muitas vezes a gente não sabe por que está doído. Você não fez nenhum movimento que pudesse deixar essa região mais dolorida e muitas vezes você nem para pensar que foi por causa de uma tensão, um estresse, uma ansiedade exagerada. Devido a isso, então, quando a gente tem ciclos recorrentes de ansiedade descontrolada, pode desenvolver depressão a partir da ansiedade, pode desenvolver aqueles tipos de ansiedade generalizada, pode desenvolver crise de pânico e aí pode ir para várias coisas bem piores. E que muitas vezes as pessoas logo de cara já vão para o medicamento mais pesado, que tem efeitos colaterais. Muitas vezes por falta de informação não tenta outras coisas antes. E tá tudo bem, não sou eu para que vou falar sobre medicamento aqui. Mas se você toma algum medicamento para controlar a ansiedade, ou você não quer chegar a esse ponto de ter que tomar um medicamento para controlar a ansiedade, eu vou te dar aqui algumas dicas, tanto de experiência própria quanto de estudo. Primeiro eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem por que eu digo isso. Apesar de não ser muito velha, ser nova, eu lido com toda essa pressão que todo mundo lida de ter que render. Então eu sou engenheira e agora faço mestrado, então é uma pressão atrás de pressão também, sabe? Então, além de dar aulas de yoga, eu tenho uma outra vida que exige rendimento o tempo todo. Principalmente nessa pandemia que eu achei que as pessoas teriam mais altruísmo pelo outro, a pressão, pelo menos na área acadêmica, continua igual. Como se eu e outros alunos da pós-graduação fôssemos robôs que tivéssemos que render como se a gente não estivesse numa pandemia. Como se eu pudesse desligar, tá, agora eu vou escrever meu artigo e vou fingir que nada está acontecendo ao meu redor. Vou ignorar que tem gente morrendo, vou ignorar que tem minha família morrendo, vou ignorar que talvez eu pegue Covid. Então pensa como que deve estar a minha mente também, o que eu faço para controlar isso. Eu não vou dizer que é fácil, eu estou aqui falando para vocês o que eu sinto também. Tem dias que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Por isso que eu disse no título que é controlar. Porque, como eu disse, a ansiedade não é uma doença, é uma reação normal do teu corpo. Então basta você definir se você vai querer que ela atue na tua vida de maneira positiva ou negativa. E aí que tá o fio da meada. Quando eu estava na minha graduação, na época do meu TCC, eu sofria de muita insônia, consequentemente eu não conseguia render tanto, não conseguia fazer meus experimentos no laboratório, não conseguia render nas matérias que eu estava fazendo para terminar a graduação e aquilo virou uma bola de neve. Não dormia, não rendia, não dormia, não rendia. Parecia um zumbi, me enchia de cafeína para conseguir parar em pé. Cheguei ao ponto de quase não formar, porque uma professora me disse que eu estava faltando muito a aula dela, porque a aula dela era bem cedo. E era a hora que eu estava começando a conseguir dormir, e aí eu faltei várias aulas dessa professora. E eu entrei em pânico. Não queria tomar nenhum remédio por conta da minha concepção, aí vai de cada um, eu não queria os efeitos colaterais. Cheguei aí no psiquiatra, ele queria me passar uns remédios muito fortes, eu falei que eu ia tentar outras opções mais tranquilas antes de tentar apelar para um remédio mais tarja preta. Ele disse que se eu tomasse eu ia ficar parecendo um zumbizinho mesmo, eu ia conseguir dormir, mas eu não ia ter emoções, eu ia ficar meio que vegetando, eu não queria aquilo. E foi quando eu intensifiquei as minhas práticas de yoga. Comecei a fazer terapia como psicóloga, terapias holísticas também. Intensifiquei as minhas autoaplicações de Reiki, porque para quem não sabe eu também sou terapeuta de Reiki.
Mas o que foi mais decisivo para mim foi yoga e a meditação. Porque mesmo no início com insônia, com sono, e me obrigando a fazer acontecer, eu começava mal e terminava a prática de yoga e meditação parecendo que eu tinha dormido, que eu tinha relaxado, porque eu tinha tirado o foco de eu preciso dormir, porque eu preciso fazer as coisas do TCC, porque eu preciso formar, porque tem matéria, porque tem isso, tem aquilo. Eu relaxava. Eu tirava o foco de tenho que dormir, porque a minha ansiedade estava no fato de eu não conseguir dormir. Daí, se eu não dormia, eu não fazia nada. Então, a minha ansiedade negativa era desencadeada por isso. Tentei tomar florais, adiantou um pouquinho. Tentei tomar aqueles calmantes naturais que vendem em farmácia, adiantou um pouquinho também, não muito. Mas eu fui percebendo que, controlando aqui, eu controlava todo o resto. Eu sabia disso na teoria, mas eu nunca tinha vivido uma situação tão estressante como essa para poder aplicar de verdade os conhecimentos de yoga e meditação, reiki, de um lado mais holístico da vida. Eu nunca tinha passado por uma situação que me limitasse tanto como essa, e é por isso que eu estou contando isso para vocês, que eu não sei o que você está vivendo agora, o que você está passando agora. Possivelmente tem muitas pessoas em situações bem piores que essa que eu contei devido à pandemia, gente que perdeu o emprego, gente com a família doente. E aí vem aquela sensação de desespero sem saber o que vai acontecer do futuro. E aí começa a ansiedade novamente. Então eu achei que era muito importante trazer o que eu já aprendi com isso e como eu consigo controlar atualmente isso. Não como meu mestrado não esteja sendo difícil, mas como eu consegui superar essa situação do meu TCC, eu consegui trazer isso para o meu mestrado também. Então, apesar de às vezes ter algumas crises de ansiedade, a minha insônia passou. É bem difícil eu ter insônia porque eu entreguei. Falei, não, fiz o que dava para fazer hoje, tô cansada, não dá mais para fazer, eu vou dormir, deu? Amanhã eu faço, ninguém vai morrer se eu não conseguir terminar hoje. É um exemplo, quando você tem uma rotina muito cheia. E realmente ninguém vai morrer, gente. Se você não for médico e ali estiver numa cirurgia, ninguém vai morrer. Se não deu pra fazer hoje, termina amanhã e assim vai. E assim vai, não tem que ter culpa, remorso, ressentimento. Ai meu Deus, eu deveria fazer 10 atividades hoje, consegui fazer só 5. Fica feliz porque conseguiu 5. Vai adiantar tu ficar, eu tinha que fazer 10, não consegui, tô mal, e não vai adiantar. Se fosse adiantar a reclamação, meu Deus, o mundo tava bem melhor. Porque infelizmente existe tanta gente que mais reclama do que agradece. Naturalmente a gente é condicionado a focar mais no negativo. E aí vem a biologia e a termodinâmica para explicar isso. Naturalmente tudo tende ao caos. Termodinamicamente falando, tende à entropia, para o pessoal das exatas. Então, se a gente não controlar, tudo vai tender ao caos. Vai tender ao lado ruim, vai tender a descer ladeira abaixo. Então não tem jeito, gente. Se a gente deixar nossa mente tranquila demais e não ficar vigiando, realmente é vigiar. Observar o que você está pensando o tempo todo. Puder, vai lembrando, vai sentindo. Porque se você deixar solto demais os seus pensamentos, os seus sentimentos, vai pensar merda. Se não tiver nada de ruim acontecendo na tua vida, você vai achar alguma coisa de ruim para reclamar. Nem que seja porque choveu, nem que seja, chutou o pé na quina da mesa. Se a gente deixa a mente relaxada demais, a gente reclama. E aí vira um ciclo. Tanto é que as pessoas utilizam até reclamação para puxar assunto numa parada de ônibus, na rua. Para vocês verem como é o nosso nível de inconsciência do presente. A gente vive, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tô comendo, eu tô pensando que eu já tenho que sair, que eu tenho que dirigir, tá dirigindo, eu tenho que pensar não sei o quê. Calma. Vamos com calma. E mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui é porque eu também já vivi, viu? Eu não tô trazendo pra cá nada que eu não tenha sentido, porque pra eu passar pra alguém eu tenho que ter vivido. E mais os conhecimentos que eu fui adquirindo pesquisando sobre isso, principalmente na época do meu TCC, quando a coisa estava bem feia. E eu consegui formar, consegui superar a minha crise de ansiedade. Foi um ano bem intenso, tá? Esqueci de comentar isso. E eu tenho certeza que se eu tivesse logo de cara ido pro lado do remédio e não tentasse outras coisas, eu não ia me sentir bem. Eu ia, talvez até hoje, estar tomando remédio para controlar a ansiedade. E o que eu convido vocês a pensar é tentar ver a vida com uma outra perspectiva antes de apelar para remédio. Justamente porque remédio tem efeito colateral. E meditação, o efeito colateral é você ter autoconhecimento.
Yoga também. Conhecer mais o teu corpo, mais a tua mente. Melhorar a sua respiração, que foi outra coisa que melhorou quando eu comecei a praticar yoga com mais intensidade. Isso bem antes de virar professora ainda, não tinha feito curso de formação. Uma das coisas que eu consegui notar de melhora foi a minha rinite. Desde que eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu moro em Porto Alegre, mas eu sou natural de Cuiabá. Desde que eu vim pra cá, quando eu fiz a minha graduação no sul, e agora eu tô morando mais pro norte do Rio Grande do Sul. Eu notei que aqui é muito úmido, e em Cuiabá, pra quem não sabe, é muito seco. Então eu descobri aqui no Rio Grande do Sul que eu tinha desvio de septo, porque eu vivia com o nariz ruim, entupido, com rinite, e quando eu comecei a manter uma prática mais constante de yoga, devido aos pranayamas, a minha respiração começou a fluir com uma beleza. Não que meu nariz ainda não tranque de vez em quando, mas, nossa, melhorou uns 80%. Eu cheguei a operar e não vi tanta melhora na minha rotina da respiração quanto quando eu comecei a manter a minha respiração mais presente e consciente. Para vocês verem a diferença. A cirurgia não fez o mesmo efeito que a respiração consciente. Por isso que eu convido vocês a observar a vida de vocês um pouquinho diferente agora no quesito ansiedade. Como eu posso, utilizando as ferramentas que a gente até acha na internet de graça, melhorar a minha vida antes de tentar tomar remédio? Como que nesse momento de pandemia eu posso relaxar minha mente, manter o meu centro, dar o meu melhor na medida do possível, sem desespero, entendendo que eu não sou uma máquina, que eu preciso dormir, que eu preciso relaxar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E aí eu trouxe mais algumas coisinhas pra gente falar. O que a gente pode fazer então, de maneira mais natural possível, sem remédio, para controlar a nossa ansiedade? Por exemplo, eu anotei aqui a atenção no momento presente. E o que a gente faz no yoga? Para quem não sabe, a gente foca no nosso presente o tempo todo. E muitas vezes não dá tempo de você focar em outra coisa. Ou você foca na tua respiração, ou você perde o fio da meada que a professora está te falando da respiração, da técnica. Ou você foca no movimento do asana, que você tem que esticar o braço, virar o braço para lá, para cá, esticar a perna, virar de cabeça para baixo, que seja. Ou você pensa na conta que tem para pagar, no boleto, na preocupação. É praticamente impossível você fazer yoga pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está ali presente, se movimentando, respirando, meditando, ou você está viajando. A respiração também é um bom motivo, como eu vim falando para vocês agora, que é o pranayama dentro do yoga. E aí também tem que cuidar do teu corpo. Dentro do yoga a gente começa a internalizar a uma vida mais saudável. De tanto você fazer yoga, naturalmente, o teu corpo vai te mostrando que ele necessita de novas coisas. Eu digo por mim também que eu sou uma pessoa que ainda tem muita dificuldade de comer alguns vegetais. Frutas eu gosto a maioria, mas vegetais eu sempre tive dificuldade a vida inteira. Ainda estou superando isso. Mas de uns anos pra cá, por meio do yoga, eu fui mudando a minha forma de ver o alimento. Nem sempre, porque é um alimento que não tem aquele gosto docinho de açúcar, não quer dizer que ele não seja bom para o meu corpo. Com o yoga eu comecei a ter outra perspectiva da vida, de perceber que eu posso ressignificar a atenção, o pensamento que eu tenho sobre um alimento. Um exemplo do último alimento que eu comecei a introduzir na minha alimentação já tem uns 6 meses, que agora eu adoro comer, por incrível que pareça, não esperava por isso inclusive, foi couve. De pegar, comprar a couve, lavar, picar ela bem fininha e refogar ela com uma farofa, com um pouquinho de óleo ou azeite e comer no meio da tua alimentação. Nossa, eu acho isso uma delícia hoje em dia, mas antigamente eu olhava e falava pra minha mãe, eu não vou comer isso aí, coisa nojenta, não tem um gosto bom. Nem tudo que a gente precisa comer precisa ter um gosto bom. A gente aprende a se acostumar, a gente educa o nosso paladar, já que é algo saudável. Então, com o yoga, eu não fui notando isso, de me permitir, mesmo que eu não goste inicialmente, introduzir alguma coisa na minha alimentação. O outro exemplo foi a batata doce. Eu aprendi a colocá-la na minha alimentação, fazendo brownie de batata doce, comendo brownie de batata doce, aqueles brownie fit, sabe? Eu falei, não vai combinar doce com sal, vai ficar horrível. E eu adorei. Agora eu compro batata doce para fazer brownie em casa, sendo que eu não comia batata doce há um ano atrás. É questão de você dar o primeiro passo, se movimentar para querer melhorar, para querer mudar. Então, cuidar do corpo é cuidar da alimentação, para tudo que entrar no seu corpo
a ajudar no equilíbrio da tua saúde e refletir para fora, refletir na tua saúde da pele, da saúde da tua visão, no cabelo, em tudo. Outro ponto de corpo que a gente pode falar é o exercício físico. Yoga trabalha os movimentos físicos, mas talvez não seja o suficiente. Então, sugiro que você possa aliar o yoga a uma caminhada. Yoga, não sei, crossfit, que é algo que eu amo fazer. Yoga corrida. Não que o yoga não seja suficiente, mas que o foco do yoga nos movimentos nunca foi desenvolvimento muscular, nunca foi fortalecimento muscular, e sim você se iluminar. Iluminar aqui que eu digo não é virar um monge, gente, nem virar uma pessoa perfeita. Iluminação é entender que você tá bem como está, no momento que está, e conhecendo o teu corpo. Ah, tá formigando meu braço. Por que tá formigando? Ah, eu vou lá tomar um remédio. Com yoga você cria a consciência corporal para prestar atenção antes de tomar remédio. Tô com dor de cabeça. Que eu pensei demais hoje. Muita coisa na minha cabeça pode ter sido isso. Será que tem alguma prática meditativa de yoga que pode me ajudar a aliviar a dor de cabeça? Então o yoga te traz essa conexão com o teu corpo que muitas vezes você não tem. E a gente nunca foi ensinado a ter conexão com o corpo, né? Doeu, toma remédio e resolveu. Vai lá fazer outras coisas. Tá com cólica? Toma remédio e vai trabalhar assim mesmo. Mas por que eu tô com cólica? Eu não sei. Ah, por que eu tô com enxaqueca? Não sei, só tomei o remédio e deu. Fui trabalhar assim mesmo. Muitas vezes o nosso corpo conversa com a gente, mostra fisicamente o que a gente está vivendo, mentalmente, emocionalmente. E o que a gente faz? Remedia ao invés de procurar uma solução de verdade. E aí, então, agora eu vou dar algumas dicas de coisas que eu já fiz e que eu notei que melhorou na minha vida para melhorar a ansiedade. Yoga, que eu venho falando agora no decorrer da prática, da live. Meditação, dentro e fora da prática de yoga. Reiki, não sei se vocês conhecem, mas é uma terapia energética que realinha os seus chakras, seus pontos de energia. É bastante importante para ajudar nos sintomas da ansiedade também. Mas não adianta nada você fazer reiki hoje e amanhã já ficar loucão na ansiedade. Cuidar com as terapias e cuidar para não se sujar de novo, emocionalmente, energeticamente falando. Então, devido a tudo isso, e depois de fazer uma enquete aqui no Instagram e no meu grupo VIP do Telegram, se você não faz parte do grupo VIP e quiser fazer, é só entrar no link da minha bio ou me pedir pelo direct. É um grupo do Telegram VIP da querida Gratidão Yoga. E o pessoal me pediu para falar bastante sobre ansiedade, eu acredito que principalmente por causa da pandemia. Eu estou trazendo aqui para vocês um pouco de informação, mas achei que, além disso, fosse necessário a gente ir um pouquinho mais pontual. Não focar só nisso numa live, que não dá tempo de falar de tudo. Então eu resolvi criar um desafio. Um desafio gratuito, que vai ocorrer no Telegram, onde vai ter algumas vagas, são vagas limitadas. Então quem se interessar pode participar. Aí que está o presente da live de hoje. Quem estiver na live de hoje tem prioridade. E como eu vou saber que você participou da live ao vivo? Peço que você faça um print agora da tela do teu celular ou do teu computador, poste no seu stories, me marque, @queridagratidãoyoga, e escreva: eu quero participar do desafio Vem Tranquilidade, Adeus Ansiedade. Como eu disse, é um desafio gratuito. E como ele é gratuito e eu sou só uma, apesar de ter uma equipe me ajudando, a gente não consegue cuidar de tanta gente, auxiliar, ajudar. Então tem vagas limitadas. É a forma que eu achei para poder ajudar as pessoas, de maneira gratuita, a conseguir controlar a sua ansiedade através de yoga, de reiki, de momentos de meditação, de desafios diários, higiene do sono. Nossa, tem muito de coisa no nosso desafio que eu organizei com a minha equipe. Então, se você que está me assistindo quiser participar, faz isso que eu falei, print da tela do celular ou foto do computador, caso você esteja vendo pelo computador, posta no seu stories, me marca, que aí eu vou ver quem realmente estava presente, eu vou entrar em contato com você, ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te passar as informações para você entrar no grupo de desafios que vai ocorrer lá no Telegram. O seu grupo de desafios com atividades diárias para a gente ir aprendendo a controlar a nossa ansiedade.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Eu acho que é basicamente isso. Eu anotei porque algumas coisas eu tinha medo de esquecer para falar aqui. E eu quero poder te ajudar, se tu me permitir. Como eu disse, eu não consigo ajudar todo mundo, mas quem eu puder ajudar, eu vou ficar imensamente grata. Então, quem quiser participar desse grupo de desafios gratuitos, vem tranquilidade, adeus ansiedade, está super convidado. O desafio começa na segunda-feira que vem, então corre que são poucas vagas para se inscrever. Fale comigo no direct, marque, tire a foto e marque do seu stories para eu saber que você viu ao vivo, que você vai ter prioridade. O pessoal do grupo do Telegram também tem prioridade no desafio. E aí, conforme forem pedindo para entrar, eu vou colocando as pessoas. Depois que chegar no limite, que eu e minha equipe pode ajudar, a gente vai parar de liberar a entrada. Então, é bem limitado mesmo. Então, vocês têm hoje, sábado e domingo para pensar se querem participar e fazer essa mudança na sua vida, de aprender a controlar a sua ansiedade da maneira mais natural possível, utilizando terapias, utilizando alimentação mais saudável, utilizando chá, reiki, yoga e muito mais que tem lá no desafio. Conto com a presença de todos vocês e namastê. Gratidão pelo teu momento por me ouvir, por estar aberto a escutar um pouquinho sobre a minha história, que eu posso, quem sabe, te ajudar, contribuir um pouquinho na tua vida. E eu desejo um ótimo final de semana para vocês, uma ótima sexta-feira. E é isso, pessoal. Até sexta que vem. Um beijão.